Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O programa está consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário. A emissão é em simultâneo não só aqui na Curiacos TV, mas também na Rádio Vida 97.1 e o meu nome é João Nuno Pinto, como pode ver em rodapé. O nosso convidado de hoje é um antigo ministro dos governos do professor Cavaco Silva, tendo sido ministro do Trabalho primeiro no governo minoritário e depois ministro da Indústria e Energia nas duas maiorias absolutas do professor Cavaco Silva. Estou a falar do engenheiro Luís Mira Amaral. Muito boa noite, senhor engenheiro. Obrigado por estar aqui connosco. Nós vamos abordar um relatório da OCDE e há sempre muita expectativa por parte dos jornalistas em relação a estes relatórios da OCDE. Primeiro, porque acreditamos que são feitos com uma visão afastada da economia portuguesa, que há também aqui uma independência naquilo que são os relatos e os números que o relatório apresenta. E embora preveja um crescimento do PIB em alta, em 1,7%, que se mantém em relação àquilo que é a média dos países OCDE, aquilo que primeiro, pelo menos a mim, me salta à vista é que sempre estamos com crescimentos pequenos. Então, a questão é muito pertinente. Devo dizer que o Governo prevê 1,8% para 2024 na sua proposta de Orçamento de Estado. Previa 1,8% para 2024 e 2,1% para 2025. Eu devo dizer que a OCDE dizer 1,7%. O Governo dizer 1,8% para mim é irrelevante, porque a mais de incerteza é de tal forma grande que eu dizer-me que é 2%, ou que é 1,7%, ou que é 1,8%, é uma discussão um pouco estéril, não faz grande sentido. O que importa chamar-lhe a atenção é que a economia portuguesa está a ter neste momento dois motores de crescimento. Um é o turismo e outro é o famoso PRR, a tal bazuca que o Dr. Costa referia. Quanto ao turismo, eu já aqui disse e volto a repetir, eu acho que o turismo é excelente no quadro de uma economia diversificada, que tem um setor primário e um setor secundário fortes. Se nós adormecemos à sombra do turismo, obviamente que o turismo toma uma dimensão tal que pode ser preocupante não em si pelo turismo, mas pelo facto dos outros setores não se desenvolverem. E como já viu na recente pandemia, o turismo é mais vulnerável a uma pandemia que o setor industrial. Portanto, o turismo e o setor dos serviços são mais vulneráveis a uma pandemia que o setor industrial. Portanto, é conveniente que a gente não esqueça também o setor primário e o setor secundário da economia e, portanto, eu acho que é um pouco perigoso este crescimento alavancado pelo turismo. Depois, quanto ao PRR, que é outro motor do crescimento económico do país neste momento. O PRR, nós estamos a ter aquilo que a economia estudamos, que é um multiplicador keynesiano de curto prazo. O que é que significa? Injeção de dinheiro público na economia, obviamente faz algum crescimento de curto prazo. Mas a questão crucial para Portugal é que depois, numa pesquisa de médio e longo prazo, é preciso que a oferta de produtos e serviços, o famoso PIB potencial, cresça. E, infelizmente, o país não tem tido condições para além deste crescimento pontual feito pela injeção de despesa pública do PRR na economia, depois o lado da oferta se desenvolva e o PIB potencial cresça. E é nesse sentido que está a dizer, e há uma razão, a sua pergunta tem implícito, aqui há uma decepção neste crescimento. E isso é óbvio, porque o Dr. António Costa, o anterior Primeiro-Ministro, dizia sempre estamos a crescer acima da média europeia, mas a média europeia é muito pontuada pela Alemanha e pela França, e como sabe neste momento, e aliás a queda do governo francês mostra de forma clara, o tradicional motor da integração europeia, que era o duo franco-alemão,
está francamente é muito má situação. Portanto, não temos o eixo franco-alemão, está em situação desastrosa, quer a Alemanha, quer a França, e, portanto, é normal que a gente cresça um bocadinho mais que a média europeia. A gente tem que se comparar com os outros países que vieram do leste europeu, que crescem mais que nós, temos de comparar com outros países fora da zona euro, ou até da União Europeia, que também crescem mais que nós, é com esses que a gente tem que se comparar. E aí, de facto, estes níveis, chame-lhe 1,7 de crescimento, 1,8 ou 2,0, são decepcionantes. Deixe-me dar alguns números. A Eslováquia a 2,3%, a Polónia 2,8%, a Lituânia 2,4% e expande-se a Grécia 2,3%. Isto já são números confirmados até agora, portanto, pela OCDE. Estes números só confirmam o que ele disse. E depois há outra coisa aqui que era preciso chamar a atenção. O país tem, neste momento, felizmente, os três grandes equilíbrios macroeconómicos conseguidos. Nós estamos com situação de não temos déficit com o exterior, até podemos ter um ligeiro superávit em relação ao exterior. Temos contas públicas equilibradas, portanto não temos déficit público e também temos um equilíbrio interno de emprego, no sentido que estamos numa situação praticamente sem desemprego. Há um desemprego friccional, até a falta de mão de obra. Exatamente. Portanto, estando esta situação, eu diria que o Ministério das Finanças continua a ter um papel fundamental como controlador financeiro do governo, mas o Ministério da Economia devia emergir como o grande ministério para liderar o crescimento económico do país. Porque se a gente tem os três equilíbrios respeitados, a grande questão que se põe agora é o nosso crescimento económico. Para onde é que vamos? Para onde é que vamos? E aí, devo dizer, é lamentável e é muito triste que andemos os meses todos a discutir o orçamento de Estado, o Estado e o seu orçamento, e não discutamos a economia portuguesa. Este país está claramente enviesado à esquerda, está claramente só enviesado no Estado e no seu orçamento, e esquece a questão fundamental, que é o crescimento económico. E aqui o Ministério da Economia devia liderar o processo. Uhum. E só para também enquadrar, a primeira vez que eu ouvi falar em PIB potencial foi aquele que é agora o atual Ministro da Economia, o Miranda Sarmento. As Finanças é Joaquim Miranda Sarmento. Então foi o Ministro das Finanças, em que ele falava do PIB, Sou Joaquim Miranda Sarmento. PIB potencial, mas lá está, se temos as condições ideais, o PIB potencial só pode aumentar se eu diversificar e apostar, por exemplo, em setores onde eu não tenho estado a apostar ou procurar novos setores, não é? Porque senão continuamos dependentes do famoso turismo e dos serviços. Não, e nós temos que apostar mais no setor da indústria e dos setores exportadores. Esse é claramente o papel do Ministério da Economia, dado que o Ministério das Finanças faz o papel de controlador financeiro do governo e, no fundo, a grande questão hoje em dia é o nosso crescimento económico. Tem a ver, de facto, com a aposta nos setores exportadores de bens transacionáveis, que obviamente têm que ter uma diversificação e já estão a ter, de certa forma, por mérito dos empresários portugueses da Europa para os Estados Unidos. Repare, muitos empresários portugueses, por exemplo, na indústria metalomecânica, perceberam que a Europa estaria a patinar e que a América, os Estados Unidos da América, cresciam mais que a Europa. E, portanto, tem havido, e muito positiva, uma tentativa portuguesa nos setores exportadores de diversificar da Europa também para os Estados Unidos. Isso é claramente uma aposta positiva. Vamos ver o que é que o Trump faz com as tarefas para a Europa, temos outro ponto de incógnita, mas, portanto, a gente não pode só, como ele disse, concentrar-me no turismo, temos que não esquecer a indústria. E aqui na indústria põe também o setor agroindustrial ligado ao setor primário, para ter uma maior aposta exportadora, porque é por aí que o país tem que crescer. Para isto, como a economia explica, a gente tem que aumentar o PIB potencial e isso faz através de reformas estruturais. O problema que nós temos aí é que temos um governo minoritário, não temos um governo maioritário e, portanto, é um governo que tem dificuldades, obviamente, em implementar reformas de fundo que façam crescer o PIB potencial. E o que é o PIB potencial? Como eu já tenho explicado várias vezes, até expliquei aos meus alunos quando dou aulas de economia para engenheiros ou engenheiros, digo que o PIB potencial é a capacidade instalada da fábrica Portugal S.A. É a dotação de fatores que a gente tem cá dentro para poder crescer. E é essa aposta que tem que ser feita, mas, infelizmente, com o governo minoritário, eu tenho algumas dúvidas que isso consiga ser feito. Mas de alguns anos para cá, Sr. Engenheiro, seja ele qual o governo for, aquilo que nós vemos ou aquilo que nós não vemos é, de facto, apostas em novos setores, seja na indústria, seja onde seja. Bem, do governo pode não haver essas apostas, mas do tecido empresarial. Por exemplo, devo dizer,
Eu acho que dei no governo, com a Auto Europa e a dinamização dos componentes, um grande contributo para o desenvolvimento do chamado cluster automóvel, que hoje em dia exporta cerca de 13 mil milhões de euros ano. Mas já depois de mim, o setor do cluster da aeronáutica, espaço e defesa começou-se a desenvolver. Portanto, é um novo setor da economia portuguesa que está muito dinâmico, com um grande potencial no domínio da aeronáutica, espaço e defesa. Portanto, está a haver aqui uma diversificação. Eu diria que o governo pode ter contribuído mais ou menos, mas os empresários e muitas vezes com a ajuda de investidores estrangeiros temos conseguido desenvolver muito este cluster. O caso da agroindústria também estamos a ter um desenvolvimento muito favorável. Portanto, eu não seria tão pessimista no sentido de dizer que não há nada de novo. Há coisas novas e positivas. Mas não é limitado. Gostaríamos é de ter mais e com maior dinamização. E olhando então também para o futuro e indo em relação, em acordo com aquilo que o Sr. Engenheiro estava a dizer, para 2005 e 2026, em termos de crescimento, países como a Eslovénia, a Chequia, Hungria, Lituânia e Estónia vão ter crescimentos superiores aos nossos. Eu sei que eles estão a partir de um ponto mais atrasado, o que lhes permite, ou seja, deixa-lhes muito espaço para fazer alguma coisa. Mas aqui em Portugal, aquilo que nós temos de facto sentido é que não há setores novos, por assim dizer. Por exemplo, nós temos países que apostaram na inteligência artificial, outros países apostaram nas novas tecnologias e Portugal não tem criado, ou não tem conseguido criar, pelo menos escala em algumas dessas boas apostas. Bom, citou aí a inteligência artificial, mas aí devo dizer que o problema não é só português e europeu. Nós estamos claramente atrasados em relação aos Estados Unidos e à China. E, curiosamente, o que é que nós fizemos? Já fizemos a regulação desse setor da inteligência artificial, já fizemos um complexo sistema regulatório, mas não temos a inteligência. Sabes? Temos a regulação. Temos a regulação, mas não temos empresas. Os Estados Unidos têm se criar uma regulação mais light, mas já tem as empresas. A China também. Portanto, há aqui um problema, não é só português, é dramaticamente um problema europeu, no qual Portugal se insere. Portanto, não sejamos também tão negativos sobre Portugal. A questão é mais europeia, como aliás o relatório de Draghi aponta, e Portugal também está nessa onda. Mas lhe afirmo, no caso português específico, temos tido setores com grande potencial, têm crescido e, portanto, não tínhamos uma visão tão negativa que nada de novo tem aparecido. Tem aparecido mérito dos empresários portugueses. Bem, eu diria mais por mérito dos empresários do que dos governos ou da opinião pública. Quando chamei a atenção há bocado, passamos o tempo a discutir o orçamento de Estado, o Estado e o seu orçamento. A gente não discute a economia. Quando a gente devia estar neste momento é discutir a economia portuguesa e haver uma opinião pública e toda uma dinamização nesse sentido. E alguns desses países que citou que estão ainda, que partiram de uma escala inferior à nossa, mas nesses países há uma clara motivação de se desenvolverem, atingir patamares de maior crescimento. Aquela motivação que a gente teve quando se integrou na União Europeia e que o país cresceu significativamente, eu acho que essa motivação desapareceu em Portugal. Nós estamos numa sociedade um bocado anémica, anestesiada, e eu devo dizer aí, o doutor António Costa, com os 8 anos de governo, teve um grande mérito de anestesiar o país. Ele conseguiu, de facto, anestesiar, tornar isto muito anémico. E, de facto, este governo não tem maioria, tem minoria, é difícil. Depois, repare o seguinte, este governo tinha apostas de crescimento económico para termos que, se for ver o programa eleitoral da AD, era muito mais ambicioso do que está a acontecer. As metas de crescimento económico deste governo é muito mais ambicioso. Qual é o problema? É que quando se faz o programa eleitoral, a gente tem sempre pressuposto que aquele programa eleitoral poderá ser cumprido. Mas eles, normalmente, só podem ser cumpridos se tivermos maioria absoluta. Se não tivermos maioria, há sempre uma decalagem entre o que o programa eleitoral propõe e aquilo que um governo de minoria consegue fazer. E, portanto, eu compreendo perfeitamente que as metas bastante ambiciosas do governo em termos de crescimento económico, que eram muito superiores a estes valores que citou e com algo de desilusão que eu compreendo, como o governo é de minoria, é difícil que se consiga. E eu aí devo dizer, na minha opinião, havia várias coisas que é preciso fazer. Um choque de produtividade no setor privado, um choque de rigor e melhoria de gestão no setor público
e uma melhoria de funcionamento das instituições. Estas três questões são fundamentais para que a economia tenha um enquadramento mais sólido, mais são e que se desenvolva mais rapidamente. Dou aqui um caso que é atual. Lembra-se, agora houve a atribuição de prémios Nobel da Economia a uns senhores que tinham feito um livro Why Nations Fail, porque é que as nações falham, em que estes prémios Nobel da Economia mostravam que o enquadramento que é dado à economia é muito importante para a economia se desenvolver. Já Adam Smith, que foi o pai chamado da mão invisível, chamava a atenção da importância das instituições para o desenvolvimento dos mercados e da economia. E, portanto, quando eu aqui nestes três pilares dizia, primeiro, choque de produtividade da economia privada, choque de gestão e mais rigor no setor público, e dizia melhoria de funcionamento das instituições, eu estou a alinhar com esta teoria dos prémios Nobel, no sentido que a melhoria de funcionamento das instituições, quer da administração pública, quer dos reguladores, quer dos tribunais, tudo isto é fundamental para que a economia cresça mais. E, portanto, a economia não vai crescer por milagre, vai crescer por uma ação conjugada das várias coisas. E também não vai crescer por milagre só por redução de impostos. Já chamei a atenção isto ao governo. Não é só redução de impostos. Você já me tirou a próxima pergunta, não é? Porque era isso que eu ia perguntar. A redução de impostos é importante, já vamos a esse tema, vou explicar porquê, mas é importante neste contexto destes vários choques que têm que ser feitos numa economia. Como compreende, um governo militar tem mais à vontade para fazer isto do que o governo militar tem mais dificuldades. Agora, o que a gente viu, infelizmente, é que o Dr. Costa teve um governo militar e desperdiçou igualmente uma oportunidade de fazer isto. Tinha uma maioria para fazer. E não o fez, desperdiçou essa oportunidade. E este governo de minoria tem uma dificuldade. E, portanto, não me surpreende um crescimento algo anémico da economia portuguesa, mas há aqui, de facto, não há um enquadramento favorável para que isto melhore drasticamente. E então, como é que, única e exclusivamente, uma redução de impostos, porque acho que a conversa dos impostos foi uma das grandes alavancas também da campanha eleitoral, seja os escalões do IRS, seja IRC, seja os IVAs e tal, como é que isso só tem um impacto parcial e não é o suficiente para mudar a direção de uma economia? Eu acredito numa redução de impostos, já vou explicar porquê, mas é neste contexto económico mais global que acabei de citar. No fundo, deste choque de produtividade do setor privado, choque de rigor e de melhor gestão do setor público e da melhoria de funcionamento das instituições. É neste quadro que eu acho que a redução de impostos também é importante. E é importante porque nós estamos com um nível de carga fiscal sobre o PIB claramente superior ao que a nossa renda per capita permitiria. O nosso rendimento disponível per capita de facto, não permite uma carga fiscal tão grande sobre as famílias e as empresas portuguesas. E, portanto, é errado quando a esquerda diz compara os países mais avançados da Europa que ainda têm uma carga fiscal sobre o PIB superior à nossa. Isto é errado, até por uma razão muito simples que eu explico, acho que o senhor percebe. Nós, em Portugal, um tipo com 80 mil euros é rico, chega ao nível do IRS de 50%. Na Alemanha, chegam-se a estes níveis com 400 mil euros ano. É muito diferente. Um tipo só ser taxado a estes níveis, quando tem um rendimento anual de 400 mil euros, do que um pobre português que fica com a fama de rico quando é taxado logo violentamente por 50% com um rendimento de 80 mil euros. O que é que isto mostra? É que o nível de taxação sobre a economia deve estar em linha com o rendimento per capita dessa economia. E por isso os economistas definem o chamado índice de Franco. O que é o índice de Franco? É um quociente, é que no numerador está a carga fiscal em relação ao PIB, no denominador está o PIB per capita em paridade de poder de compra. Então, você repare, se o nosso PIB per capita em paridade de poder de compra, que está no denominador, é muito baixo comparado aos países mais desenvolvidos, é óbvio que a carga fiscal sobre o PIB que está no numerador não pode ser do nível deles, quando o denominador é muito mais baixo que o nível deles. Portanto, esta simples análise mostra que a nossa carga fiscal sobre o PIB devia diminuir 3 a 4 pontos percentuais. E devo dizer, eu não percebo porque é que o governo não explica isto. E agora, se é assim, então o meu amigo tem que discutir reduções coerentes do IRS e do IRC. É claro que pode discutir, também é preciso dizer uma coisa que a classe política normalmente esquece. É que a gente só consegue reduzir impostos, também controlar a despesa pública e ela não continuar a aumentar. Exatamente. Porquê? Porque a gente aprende nos manuais de economia
quem cria os impostos é o agente político que cria a despesa. Porque queria dar despesa, a gente precisa ter impostos para financiar. Portanto, a gente fala muito da redução de impostos, mas esquece normalmente a classe política e os governos de dizer que isto... São gerados por eles. São gerados por eles e convém, para reduzir impostos, também controlar e reduzir a despesa pública. Coisa que não reduz, é sempre aumentar. Está aqui uma contradição entre o lado da despesa, que é sempre aumentar, e a missão que temos legítima de querer reduzir impostos pelas razões que eu expliquei. E outra coisa que é chocante. O meu amigo sabe que nos últimos anos todos os países com os quais a gente se compara foram reduzindo o IRC. Esses países foram reduzindo o IRC. E o nosso manteve-se constante. E, portanto, como compete os outros reduzem o IRC, a gente manteve o nosso constante, o desnível fiscal, a desvantagem fiscal que nós temos em relação a eles vai aumentar. É uma ferramenta de competitividade para com outros países, não é? Quando temos uma economia aberta, com liberdade de circulação de pessoas, bens, serviços e capitais, o IRC é uma ferramenta de competitividade fiscal. Portanto, a gente, ao longo dos anos, tem piorado a nossa situação relativa em relação a eles. Depois temos uma coisa que é inacreditável. Não percebo porque é que este governo não atacou isto. Que eu diria que é inovador à escala mundial. Temos um IRC progressivo. Com a derrama, o IRC torna-se progressivo. Moral da história. Há uma empresa que tem mérito, tem boas performances, cresce, vai apanhar um IRC maior e é penalizada. Isto é um desincentivo ao crescimento das empresas. Portanto, o nosso sistema fiscal não é amigo das empresas, não é amigo da comunidade fiscal e desincentiva o crescimento das empresas. É por isso que... E depois daqui, desculpe, deixe-me só acabar de dizer uma coisa. Aqui dentro é que temos salários baixos. Pois é, a gente só tem salários mais altos se tiver empresas de maior dimensão com maior produtividade. E as poucas empresas em Portugal que a gente já tem com dimensão, eu diria quase europeia, já começam a ter produtividades europeias e já têm capacidade de pagar salários quase europeus. Eu devo dizer também, há algumas... Os seus gestores já têm salários europeus, os quadros técnicos e os trabalhadores é que ainda não têm. Mas é para dizer que não há nada aqui de congénito contra os portugueses em termos de produtividade. O problema é que a gente precisa ter empresas de maior dimensão, com escala, e só assim é que a gente consegue ter mais produtividade. Se calhar falta também a incentivo a essa mesma produtividade. E falta outra coisa que pouca gente tem percebido. O meu amigo tem uma empresa, quer comprar outra empresa. Esta empresa que vai comprar outra empresa paga o valor de mercado da empresa que compra. Esse valor de mercado é muito superior ao valor contabilístico da empresa que vai comprar. Isto é o chamado goodwill em inglês, em português a mais-valia. E esta diferença, o chamado goodwill a mais-valia, que o tipo que compra paga a mais em relação ao valor contabilístico da empresa que ele vai comprar, não pode ser amortizada fiscalmente. E isto acontece em muitos outros países com os quais a gente compete, que há aqui uma atitude simpática do fisco, deixa este goodwill, esta mais-valia, ter amortização fiscal ao longo de vários anos, pagando menos impostos. Claro. Portanto, depois, o desgraçado que vende vai pagar em impostos a mais-valia da venda. E, portanto, o nosso sistema é claramente desincentivador que umas empresas comprem outras. E isso, estamos a falar, inclusive, de algumas compras que são feitas por empresas grandes, em empresas que até podem estar em dificuldade e conseguem recuperar essas empresas. Eu diria mais, e também pode haver empresas pequenas e médias, em boa situação, com empresários jovens e dinâmicos, que podiam comprar outras já em dificuldades, com empresários mais velhos que querem se reformar. Exatamente. E, portanto, há aqui um desincentivo claro do sistema fiscal português que devia estimular estes movimentos de fusões e aquisições para tornar a dimensão das empresas maiores, para resolver o problema de muitas empresas pequenas em dificuldades, e isto não é feito. Isto Muito não é bem. feito. Nós estamos a conversar com E já agora dou-lhe um exemplo de uma coisa que foi bem feita. Não sei se sabe, que o Grupo Visabeira comprou a Vista Alegre e comprou aquela outra mais pequena da cerâmica. Isto era uma dor de cabeça da economia portuguesa, o problema já foi resolvido. O que mostra que quando há um grupo capaz, em condições... Que é para não acontecer a trazer facex. Claro, mas a gente não é... Vida, não é? Não é uma ilusão pensar, o caso é fazer que mostra, que é o Estado que as vai recuperar. A gente tem que pegar naquelas que estão boas, são válidas e são competitivas e fazer com que essas tomem conta das outras. Mas por isso é preciso não castigá-las. E até devo dizer, não me choca nada que o Governo até dê algum incentivo ou apoio às boas para comprar as outras. Muito bem. Não me choca nada. Nós estamos a conversar com o engenheiro Luís Mira Amaral, mas agora vamos até aos direitos do consumidor. Até já.
salve direitos do consumidor, direitos do cotidiano. É preciso saber para se proteger. Se o consumidor, esgotada a garantia legal, sem que haja uma garantia contratual, se propuser mandar arranjar, por exemplo, a embreagem do veículo, esta operação, pergunta-se, não tem qualquer garantia? Tem uma garantia de 6 meses? Os contratos de empreitada, locação nas modalidades de aluguer e arrendamento e prestação de serviços também se regem pela lei da compra e venda de consumo. Logo, uma simples prestação de serviço, como a da reparação da embreagem ou da caixa de velocidades, ou de qualquer outra parte do veículo, tem uma garantia de 3 anos. 3 anos, exatamente como se tratasse da compra e venda de coisa móvel. 3 anos após a entrega da coisa, fim da reparação. Por conseguinte, se houver uma reincidência, se houver uma nova avaria na embreagem, o consumidor pode acionar a garantia que nada terá de pagar. A garantia é gratuita. Nem portes, nem fretes, nem mão de obra, nem acessórios, nem sobressalentes. A garantia é gratuita. E por cada reparação acrescem 6 meses de garantia no limite de 4. Se houver 4 reparações, aquela garantia da prestação de serviços passa de 3 a 5 anos. E isto faz toda a diferença. Importa não ignorar. Garantia da prestação, 3 anos. Por cada reparação, acrescem 6 meses à garantia. De volta ao nosso estúdio. O nosso convidado de hoje é o engenheiro Luís Mira Amaral. Temos estado a falar aqui da questão também dos impostos, depois de um relatório recente da OCDE. E precisamente por causa da questão dos impostos que o senhor engenheiro falava há pouco, continuamos consistentemente a ocupar os piores lugares, por assim dizer, nos países europeus, onde mais tempo de trabalho é necessário para que se cumpram com as obrigações fiscais. Isso significa, como eu disse há pouco, que nós temos uma carga fiscal muito superior àquela que o nosso rendimento disponível deveria propiciar. E, portanto, como os salários são baixos e os impostos são elevados, levamos mais tempo que os outros, levamos mais meses de trabalho que os outros países para pagar os nossos impostos. É o que você está a dizer, é aquilo que significa, é a confirmação do que ele disse há pouco. E diga-me uma coisa, não torna a questão mais complexa o facto dos nossos serviços públicos estarem, de facto, da forma como nós vemos, não darem resposta às necessidades? Há um custo implícito em estudo para a economia, empresas e famílias, é a péssima qualidade e o péssimo funcionamento dos serviços públicos. Logo, aquilo que eu dizia, aquele choque de rigor e melhor gestão dos serviços públicos era essencial. E não só e quando eu falo de serviços públicos, não esqueço os tribunais. No meu tempo de governo, lembro, quando faziam inquéritos à indústria transformadora, a principal preocupação dos empresários era as taxas de juros. Depois entrámos no euro, as taxas de juros baixaram, essa preocupação deixou de existir. Mas o que é que aparecia? Começou a aparecer sistematicamente como grande preocupação dos empresários. O Estado da Justiça. Porque o Estado da Justiça, a funcionar muito mal, é um custo para a atividade económica. E, portanto, quando o meu amigo aí fala dos serviços públicos, não esqueça de meus tribunais, que é um caso julgado. E uma coisa que eu outro dia me chocou, até escrevi um artigo no Expresso e dei o chá, é que o Ministério do Ambiente criou uma estrutura de emissão para as energias renováveis para simplificar o licenciamento das renováveis.
E o Ministro da Economia devia ter aproveitado imediatamente a boleia e exigido do Governo que simplificasse o licenciamento das empresas industriais. Porque o que é que a gente tem? A gente pode criar a empresa na hora, mas depois até que a fábrica seja licenciada é um autêntico calvário. E, portanto, eu chamava a atenção com alguma ironia que esta aposta do Ministério do Ambiente pode criar aqui um país de dois sistemas imitando os camaradas chineses, que é ter um simplex para as energias renováveis e um complexo para a indústria, para as empresas industriais. Isto é um disparate completo, portanto... Toda esta burocracia asfixiante sobre as empresas... Mas ainda há pouco enquanto passava o professor Mário Frota, nós estávamos a falar sobre isso. Mas a questão é que, por exemplo, eu sei que a economia chinesa fez isso porque tinha todo mundo a apontar-lhes o dedo por causa das emissões de carbono. Então eles acharam, ok, vamos nos virar para as renováveis. Agora estamos a apontar os dedos porque... Não, desculpa, a história está mal contada na China. A China é, neste momento... dos maiores responsáveis por emissões de CO2. O problema é que o consumo de energia na China é de tal forma grande que eles não ficam renováveis, ou utilizam todas as formas de energia e ainda continuam a fazer, chocantemente, centrais a carvão que são as que mais emitem CO2. Mas são responsáveis de 60% das energias renováveis. Desculpe, mas não me venha... Desculpe, eu não compro essa história que os chineses têm grandes preocupações de CO2. Os chineses tiveram a preocupação de fabricar as tecnologias de descarbonização que a gente ia implementar na Europa. O que é que aconteceu? Nós tivemos na Europa a mania de liderar o mundo em termos de descarbonização, mas esquecemos de ter uma política industrial para fabricar essas tecnologias. Os chineses viram o filme, fabricam essas tecnologias e dominam hoje o mundo na produção de energia de centrais solares, de fotovoltaicas, de centrais eólicas, na produção de baterias e veículos elétricos. E nós importamos dos chineses. Portanto, a Europa está descalça, importa cada vez mais dos chineses, como está a acontecer dramaticamente na indústria automóvel, e portanto, os chineses fizeram isto não foi por preocupações de CO2, porque eles são dos maiores poluidores, maiores emissões de CO2 a nível mundial. Fizeram isto porque perceberam que iam ter um mercado fabuloso que nós, europeus, proporcionavam. Mas depois, gostava de chamar a atenção de porque é que os chineses apostaram no veículo elétrico. Por duas razões. Uma, por soberania energética. Eles, como não têm petróleo, perceberam que não era boa ideia manterem a explosão automóvel com veículos de combustão interna, porque tinham que importar petróleo para produzir a gasolina e os gasóleos. E, portanto, apostaram no carro elétrico como maneira de reduzir drasticamente a dependência do petróleo nos veículos automóveis. E já que apostaram no carro elétrico por estas razões internas, eu estou aproveitando também para exportar para a Europa, porque nós dramaticamente esquecemos de ter uma política industrial para os fabricar. E o que é que está a acontecer agora no carro elétrico? Uma coisa que aliás acontece muito nas tecnologias. Quando uma tecnologia nova, um equipamento novo aparece, há sempre uns tipos que são os chamados em inglês early adopters, que adoptam aquilo pela primeira vez, que eu chamo em argot os chamados modernaços. São os tipos que vão... O que é que aconteceu? Nos Estados Unidos e na Europa, houve os chamados modernaços do carro elétrico que apostaram no carro elétrico. E agora, muitos deles perceberam que o carro elétrico, que já é uma boa solução à escala urbana ou regional, mas não é uma boa solução para a gente se passear pelo país por carros elétricos. Não há carregamentos ainda. E, portanto, o que é que está a acontecer? Aqueles primeiros que apostaram no carro elétrico, neste momento estão insatisfeitos porque o carro elétrico não satisfez as expectativas que eles tinham de mobilidade à escala global. Não temos tanta liberdade, não é? E então, corta-nos a liberdade. E então, na América, na Europa e em Portugal, a venda de carros elétricos está a patinar. É a desilusão porque o carro elétrico, de primeiro lado, não satisfez as expectativas deles. E então a indústria automóvel europeia está confrontada com esta situação dramática. E em força, em massas forçadas para o veículo elétrico, percebeu agora que os consumidores não estão entusiasmados sobre o carro elétrico e os carros elétricos que estão a ser vendidos na Europa são cada vez mais chineses. Porquê? Porque os chineses conseguiram produzir carros elétricos ao preço dos veículos térmicos. Coisa que a Europa, como aliás o gestor português Carlos Tavares está farto de dizer, a Europa não estava a conseguir produzir carros elétricos ao preço dos veículos comerciais. Carlos Tavares, que surpreendentemente demitiu-se agora. Mas deixe-me só acabar este raciocínio. E, portanto, as empresas, os fabricantes europeus de automóveis não conseguem competir com os chineses e a procura escassa que está a haver por veículos elétricos vai para os veículos chineses e não para os veículos europeus. Carlos Tavares foi o tipo que mais se bateu, chamando a atenção deste cenário, e ele agora acho que é vítima também do que aconteceu no mercado americano. Como sabe, o grupo Stellantis tem uma grande presença nos Estados Unidos.
os Estados Unidos eram mais rentáveis para o grupo que a operação europeia e eles tiveram um grande problema de excesso de estoques, não conseguiam vender os carros e, de facto, parece que há problemas de eles já não terem apostado em novos produtos, novos automóveis e os tradicionais que tinham para oferecer no mercado americano, o público americano não os quis. Portanto, fizeram grandes estoques e, portanto, ali é vítima de algum falhanço no mercado americano. Sim, até porque com a situação económica e com a inflação nos Estados Unidos as coisas não Agora, estariam propriamente... Sabe que isto aconteceu com o Carlos Tavares, aconteceu na economia um pouco aquilo que você sabe que acontece com os treinadores de futebol. Houve um ano ou dois que teve resultados espetaculares do grupo, teve um grande bónus, era o maior, vem um ano em que as coisas correm menos bem, passa de bestial a besta. Tem que substituir o treinador, não é? Como você sabe, do futebol é muito isto. Exatamente. E do setor automóvel. E às vezes ele, de facto, era uma referência, e ainda é uma referência. Eu considero o Carlos Tavares dos melhores gestores do setor automóvel à escala global, porque não sei se sabe, ele é engenheiro mecânico e ele começou a vida dele como piloto de ensaios da Renault. Portanto, ele não fez aquele esquema clássico de fazer engenharia mecânica e trabalhar para uma empresa de engenharia mecânica. Ele fez engenharia mecânica e, ao mesmo tempo, corria em automóveis. E, portanto, é piloto de ensaios da Renault. E depois de piloto de ensaios da Renault, os tipos da Renault perceberam a capacidade que ele tinha como engenheiro mecânico, conhecendo perfeitamente os automóveis, para começar uma carreira de gestão. E na Renault chegou ao número 2. Depois percebeu que não chegava ao número 1, veio para a Peugeot. Eu chamo disto a atenção porque tenho um caso familiar, tenho um irmão 2 anos mais novo do que eu, que é engenheiro mecânico e conduz automóveis muito melhor do que eu. Ele tem um domínio destas coisas que eu não tenho. Portanto, eu acho que o Carlos Tavares é um tipo era um conhecedor profundo dos automóveis. Agora, ninguém é perfeito e aqui nos Estados Unidos não correu bem. Acha que algum grande grupo do setor pode ainda aproveitar o que o Carlos tem para oferecer? O que eu ouvi nas notícias é que ele quer se dedicar a outras atividades, até por razão muito simples. É que a vida do setor automóvel vai ser dramática. Eu acho que o setor automóvel vai ter uma situação tão difícil quanto o Sporting que está a ter agora com a saída. Uma imagem que toda a gente perceberá. Exatamente. O filme que eu lhe expliquei do setor automóvel face à concorrência chinesa, a situação na Europa é dramática. Começando na Alemanha, você já ouviu encerramento de fábricas da Volkswagen. Houve encerramentos da fábricas da Ford no Reino Unido, houve a Stellantis também a dizer que vai fechar fábricas na Europa, ainda a posição mal começou, não saiu do ato da igreja. Portanto, a situação do setor automóvel na Europa vai ser praticamente dramática. Portanto, não me parece que ele tinha uma grande motivação para se manter no setor automóvel, da situação dramática que o setor automóvel vai ter. Ele tem outro tipo de atividades, por exemplo, acho que produz vinho aqui em Portugal, tem uma quintas para o Douro. Isso eu vi isto nos jornais. Claro. Tem essas atividades, não sei se sabe que ele quase todos os fins de semana corria em corridas de automóveis, também tem esse hobby para se entreter, e pelo que vi nos jornais, não me parece que ele vá voltar rapidamente ao setor automóvel. Muito bem. Por outro lado, recentemente também o Banco de Portugal apresentou, por assim dizer, uma análise onde diz que a descida que o Governo apresentou do IRC não traz nada de positivo à economia e que, na realidade, até o que eventualmente possa ser benéfico é residual, ou seja, 0,1%. O que me surpreende é o timing do Banco de Portugal. Bem, como sabe, o Banco de Portugal é independente do Governo. Pode dizer o que entende, felizmente, é independente do Governo, felizmente. Mas devo dizer que não concordo nada com essa análise do Banco de Portugal. Acho profundamente enviesada. Tem um governador que eu respeito muito, como Ministro das Finanças, e que quebrou as contas públicas portuguesas, e eu respeito muito, e portanto não tenho nada, pelo contrário, tenho grande apreço e consideração para o professor Mário Centeno, mas acho que ele ainda está aí numa lógica de enviesamento do seu tempo de Ministro das Finanças, em que, no fundo, não baixou impostos e quebrou o orçamento com uma carga fiscal sobre o PIB, como eu já expliquei, extremamente elevada, mais do que a economia portuguesa suporta neste momento. E, portanto, repare, obviamente, ele está a dizer uma coisa que é uma verdade lá para Alice, que é a redução de 1%, de 1 ponto percentual do IRC não dá grande efeito na economia. Repare que o Governo propunha 2 pontos percentuais e era uma coisa que é uma trajetória ao longo do tempo. Portanto, uma redução pontual, só de 1 ponto percentual num ano,
não dá grande efeito na economia. E como eu chamei a atenção há bocado, eu acredito numa redução de impostos no contexto das outras medidas económicas. Portanto, o que ele está a dizer é uma verdade lá para Alice. A descida de 1 ponto percentual não dá grande efeito na economia. Mas daí a tirar-se a conclusões, como o meu amigo tirou da leitura, que não se deve reduzir impostos, aí discordo profundamente, está a ver? Isso aí a leitura é que já é errada. Em suma, o que ele diz é uma verdade lá para Alice. Também subscrevo. Uma redução de 1 ponto percentual, o efeito no PIB é pequeno. Aliás, devo dizer, há um estudo do professor Pedro Brinca, feito para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que chamava a atenção que a descida do IRC, como o governo previa, dava alguma melhoria do PIB, não era uma coisa espetacular, mas dava alguma melhoria. Sim. O estudo até era honesto no sentido de dizer que a melhoria não é espetacular, exatamente, mas é algum contributo positivo. E, portanto, eu acho que a redução de impostos é algum contributo positivo. Não é espetacular, não é o salvo que não é o Alpe César resolve tudo. Mas, engenheiro, numa análise política, de alguma forma, nós que estamos aqui a conversar, se Mário Centeno tem que dizer alguma coisa, tem que dizer ao governo anterior, ou então tem que dizer a quem está na oposição, porque não permitiu um aumento maior ou uma descida maior dos impostos, não é? Isso é a leitura que eu faria, mas o Banco de Portugal é independente, diz aquilo que entende. E eu chamo a atenção o Banco de Portugal dizer que a descida de 1 ponto percentual não dá grandes efeitos, é um contributo pequeno do PIB, eu subscrevo. Daí a gente tirar a conclusão que não vale a pena descer o IRC, aí discordo profundamente. Se o Banco de Portugal quer chegar à conclusão que é uma má ideia descer impostos, eu aí discordo profundamente. O que eles dizem é taxativo e eu concordo. Agora, daí tirar uma ilação. Então não devemos descer IRC. Aí discordo. Então, o que o Banco de Portugal fez não foi apresentar um estudo, foi, de alguma forma, fazer uma afirmação. Fez um juízo de valor. Um juízo de valor. Acabou por fazer um juízo de valor sobre a proposta de cheia de impostos que está subjacente ao que o Governo tem tentado fazer. Exatamente. E isto pode nos levar até para aquilo que temos visto nos últimos tempos, que é este pseudo, e nós não combinámos isto, mas vem no seguimento daquilo que eu creio que são estas intervenções que vamos vendo pelos diversos atores políticos, é todo este embrulho que é as presidenciais. Vamos vendo uns atrás de outros, alinhamentos, não alinhamentos, pessoas mais discretas, menos discretas, outros que... Não sei, e mais uma vez, sendo Presidente da República, não tem a relevância que tem nas políticas, porque o nosso regime não é presidencialista. Mas esta indefinição, mais uma vez, o que é que isso pode trazer, por exemplo, aos investidores e aos agentes económicos, toda esta dança que temos visto? Eu acho que neste momento isso é totalmente irrelevante para os agentes económicos. Como disse bem, o Presidente da República não gera o país. O Presidente da República, se quiser, em linguagem empresarial, é um chairman, não é um CEO. O CEO é o Primeiro-Ministro. Portanto, o Poder Executivo está no Governo. E, portanto, as dificuldades do Governo, como Governo militar, perante a oposição, isso é que, a meu ver, pode preocupar os investidores. Não é isso sobre as presidenciais, é a bolha política a irromper com um grande impacto. No fundo, mais de um ano antes das eleições, um cargo que, no fundo, não é executivo e, portanto, não é ele que define as políticas do país. Ter tantas manchetes. É a bolha política a funcionar com todo o seu esplendor. É o pessoal da política, à falta de outras questões que se deviam preocupar, como na economia, como eu chamei a atenção do caso, entretém-se agora a começar a discutir as potenciais. Olha, então isto é um fé-nivel político, mas, sinceramente, acho que isto, neste momento, na economia não tem impacto. O que tem impacto neste momento na economia é se o governo consegue melhorar as condições de funcionamento da economia para atrair mais investimento, os problemas dramáticos que estamos a ter em França e na Alemanha, podem ter impacto sobre nós, é a guerra da Ucrânia, é a entrada em cena de Trump com a ameaça de tarifas sobre a Europa. Essas questões decisivas devem preocupar os investidores, os empresários, quer portugueses, quer estrangeiros, que tomarem a decisão de investir na economia portuguesa. A questão das presidenciais é uma bolha
político-mediática que neste momento, felizmente, não tem qualquer impacto na economia real, é mais um esquema para a classe política se entreter. Vamos de facto a esta... E eu não dou para esse peditório. Vamos de facto a esta... Olha, deu e muito bem, de facto, vamos de facto... Não dou para o peditório no sentido que isso não interessa para a economia. Exato. Isso, para mim é irrelevante, não preocupa em termos económicos, o que preocupa são as outras questões. Olha, a questão da França, para além do governo ter caído, do nível de endividamento estar ao nível da Grécia... Também não é assim. A Grécia estourou, tinha quase uma dívida por 200% do PIB. A dívida... Não, diga atualmente. Da França, sim. A dívida da França vai em quase 120% do PIB. O que é novo, o que é um facto novo na União Europeia, é que os tradicionais países endividados, que era a Grécia, a Itália e Portugal, neste momento o foco de atenção está-se a virar para países... As duas grandes alavancas económicas... A França, que é a segunda economia. E, portanto, esse é que é o facto novo. E, portanto, a França ter um déficit de 6% do PIB, o déficit de 6% do PIB, ter uma dívida pública que vai andar à volta dos 20% do PIB, é um facto novo na zona euro. Mas então o que é que será? É má gestão dos dinheiros públicos? A economia francesa? Quais foram as apostas que não aconteceram em França? É uma gestão desastrada do presidente Macron, que teve, até há pouco tempo, teve responsabilidades governativas, porque era um governo de iniciativa presidencial, ele teve maioria ou teve capacidade de, com a sua formação política, fazer passar um governo no Parlamento e, portanto, o déficit que o governo francês apresentou antes deste governo do Michel Barnier é um déficit de responsabilidade do presidente Macron, porque ele, no fundo, era o grande comandante do governo. E o que é que ele fez? Ele, no fundo, deixou andar, foi comprando com o dinheiro público os problemas. E, portanto, ele é responsável, e os governos patrocinados por ele, por o nível de déficit a que chegamos. Nós estamos a falar de um país altamente industrializado. Mas é um país, não se esqueça que é um país altamente industrializado, mas é um país tradicionalmente muito estatista. Não é um país liberal. E o nível de despesa pública em França já era muito elevado. Sempre foi, tradicionalmente, a França é um país de nível de despesa muito elevado. E sempre houve uma grande discussão entre franceses e alemães, porque os alemães... É ao contrário. Era ao contrário. Não gostavam do nível de despesa pública francesa, não gostavam do nível de estatismo da classe política francesa, que não era liberal, era muito... Dependia focava sempre no Estado para resolver os problemas. Muito centralizado. Muito centralizado, era um país muito centralizado, muito napoleónico ou bonapartista nesse sentido, se quiser. Isto deu sempre um nível de despesa muito elevado. Só que conseguiram andar num déficit de 3% e até... Nós corremos o risco de ter alguma coisa semelhante a 2008... Eu acho que, em todo caso, a França não é a Grécia. Pode haver uma dramatização, porque a França, como citou bem, tem uma economia forte e poderosa. A Grécia não tinha. E repare que até houve uma diferença entre nós e a Grécia. Porque é que nós fomos mais capazes? Porque nós, felizmente, bem ou mal, já tínhamos uma economia, um setor exportador que era muito mais poderoso que o grego. E, portanto, que o grego, sim. Nós, os mercados acreditaram que nós tínhamos uma capacidade de resposta superior à grega. Nesse aspecto também, acho que a economia francesa é muito mais sólida e robusta que uma economia grega. E, portanto, eu aqui, se quiser de uma leitura otimista, devo dizer que o caso francês, somando a análise das finanças públicas com o poder da economia, a meu ver, não é exatamente igual ao grego. Mas isto não significa que eu não tenha algumas preocupações dos efeitos de contágio. O efeito de contágio, no caso francês... O mercado também não gosta de indefinições, não é? Não, o mercado não gosta deste nível de déficit público tão elevado da segunda economia da zona euro. Claro. E, portanto, a mim não me choca que isto tinha consequências no sentido de subidas de taxas de juros para a zona euro. Mas... Portanto, a gente apanha por tabela os outros países da zona euro, inclusive Portugal. E, como sabe, não se esqueça também que a França é, no fundo, o segundo cliente de Portugal. Temos Espanha, França e Alemanha. E, portanto, se a economia francesa, via da situação das finanças públicas, também começa a ter dificuldades e a patinar, isto também tem consequências. Vamos apanhar alguns telhaços. Além do simples nível de despesa pública e déficit público que gerou,
pode ter um efeito de contaminação nas taxas de juros. Exatamente. Sr. Engenheiro Luís Mira Amaral, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Já sabe que pode rever estas conversas e outras subscrevendo o nosso canal de YouTube. Vá lá, clique no sininho para receber a notificação. E resta-me agradecer, dizer que amanhã estamos de volta à mesma hora para mais um programa. Resto boa noite, até amanhã e muito obrigado.